Olá, seja bem-vindo à minha série sobre os meus 20 anos de idade. E é claro que esta série é uma homenagem ao jornalista Adalberto Piotto, que é uma grande referência jornalística, principalmente para mim, que gosto muito desses jornalistas que se interessam definitivamente por política, que se interessam definitivamente em transformar o país onde vivemos. E ele fez uma série muito parecida acerca dos seus 40 anos de idade. 40 anos que foram completados no ano passado e no meu caso, nesse ano, 2013, eu completarei 20 anos de idade, portanto eu quero fazer uma pequena divisão. Uma divisão em duas partes. Mas eu diria que eu farei uma reflexão inicial acerca dos 20 anos para trás. E depois, no segundo momento, nos vídeos que ainda aparecerão no YouTube, eu começarei uma reflexão acerca do futuro. O que eu espero definitivamente que aconteça no meu futuro? É claro que conforme eu for assistindo esses meus próprios depoimentos, com o passar dos anos, eu notarei o quanto o meu pensamento mudou e o quanto os planejamentos que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, se alteraram. Alteraram por uma série de razões, porque a vida dá voltas. A vida não é uma coisa linear como nós gostaríamos que fosse. E até eu acho bacana que seja dessa maneira que é. Porque é mais interessante, é mais instigante. Eu acho que se a vida fosse linear, ela não teria muita graça. Eu acho isso uma plena verdade. Mas para iniciar essa nossa reflexão acerca dos meus 20 anos de idade, que completarei no dia 31 de março, que aliás... antes dos meus 20 anos, antes de chegar a essa data, eu tinha 16 anos de idade quando percebi, através do meu estudo de História no ensino médio, eu percebi que o dia 31 de março marcava o aniversário do regime militar, que aconteceu no ano de 1964. Ou seja, no dia 31 de março de 1964, o Brasil entrou em uma ditadura militar, onde Castelo Branco conseguiu, através da ajuda dos seus militares, através dos militares da nação, conseguiram tirar do poder o até então presidente João Goulart, que era acusado de ser um comunista. E até então eu gostava muito dessa data, de ter nascido no dia 31 de março, que era uma grande honra, porque nascer no final do mês, num dia tão especial como é o dia 31, sem dúvida nenhuma é uma grande honra, porque dia 31 não é todo mês que tem, ou seja, é um dia muito especial em cada mês, pelo menos na minha concepção. Mas quando eu descubro que dia 31 de março foi dia em que se instituiu um golpe militar aqui no Brasil, eu sinceramente preferiria ter nascido no dia 1º de abril. 1º de abril, que é consagrado nacionalmente, não no calendário oficial, mas na sabedoria popular, é consagrado o dia 1º de abril como o dia da mentira. Eu sinceramente não sei o motivo pelo qual o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Se você puder me ajudar colocando seu comentário aqui embaixo e justificando o motivo pelo qual o dia 1º de abril é dia da mentira, eu gostaria muito que você dissesse. Mas inicialmente eu entendo que talvez seja por razão do regime militar, que no dia 31 de março ocorreu o golpe militar e no dia seguinte nós tínhamos um presidente que era militar, que não era um civil eleito pela população. Talvez tenha algum tipo de peso nesse sentido. Mas a partir do momento que aos meus 16 anos de idade eu percebi que havia nascido no aniversário do regime militar, eu concluo que eu, enquanto jovem, e você também que acompanha do outro lado da tela, que também é jovem como eu, deve ter esse olhar atento à história. E isso eu percebi de acordo com a minha evolução dentro dos estudos, dentro da minha vida. Se nós não olharmos para trás e analisarmos a história, quem seremos nós? E que tipo de referência nós teremos? Porque conforme o tempo passa, conforme nós estudamos história, nós percebemos que a história ela se repete. E que os personagens eles mudam, mas os fatos são quase os mesmos. Então, pode-se dizer que até o regime militar ele não pode voltar aqui no Brasil, que a censura militar ela não volte aqui no Brasil. Eu acho que não é bem assim, eu acho que todos nós devemos tomar muito cuidado a partir do momento em que vivemos neste país. Devemos lutar
plenamente pela democracia plena, por uma democracia que sempre esteja aliada à questão da liberdade de imprensa, por exemplo, a liberdade de expressão. São duas liberdades que são indissociáveis, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Afinal, nós temos visto na América Latina movimentos que parecem que querem barrar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Já basta olhar, por exemplo, Hugo Chávez na Venezuela, já basta olhar, por exemplo, o exemplo dos Kirchner na Argentina. Portanto, não gostaria que aqui no Brasil ocorresse esse tipo de coisa. Nós já sofremos demais. Os nossos pais, os nossos avós viveram tempos terríveis no sentido político. Hoje nós vivemos economicamente muito bem do que já foi vivido há tempos atrás, principalmente no período do presidente José Sarney. E não é só pela questão econômica que nós devemos nos acomodar. Essa foi a reflexão que eu tive durante o meu crescimento, durante o meu amadurecimento político. E acredito que ainda posso desenvolver muito mais este amadurecimento político. Portanto, você jovem, você que completa talvez 20 anos esse ano, tenha esse olhar voltado para a política. Tenha esse olhar voltado para que o seu país possa ser muito melhor. Afinal, somos nós que construímos a nossa nação. Somos nós que construímos a partir de vivências, a partir de desejos nossos, a nossa nação, o nosso país. Então, portanto, essa é a primeira reflexão que eu tenho a vocês. E garanto a você que mais virão. Afinal, 20 anos não é todo dia que se faz, não é todo ano que se faz. Eu sou Lucas Souza e estes são os meus 20 anos. Até a próxima.